Este programa tem um oferecimento de Líderbet 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. Isso mesmo, começando e com muita energia. Muito boa noite a você de casa, que alegria imensa que jorra em nossos corações. Eu digo nosso, porque toda a equipe, nossos amigos que estão aqui para comentar e desfrutar de um programa bacana, com alta astral, energia boa. Sejam bem-vindos, o seu programa Placar Esportivo está entrando no ar. E antes de tudo, como sempre, meu agradecimento sempre vai a Deus. Antes de qualquer conteúdo que entre nesse programa, temos que pedir a bênção dele, para que ele nos dê sabedoria, entendimento, alta astral, muita coisa bacana, porque tudo que sair da nossa boca, que acionamos primeiro o cérebro, para depois jogarmos palavras bacanas para você aí do outro lado da telinha. Direto ao assunto, você sabe que o nosso programa é transmitido no nosso site, esse que você segue abaixo, placaresportivo.tv.br. Lá está sendo bem ministrado pelo Marcos Vinícius, o Gerê, todos os dias colocando notícias, subindo a nossa thumb para você acompanhar o programa ao vivo. Então desfrute e acesse, navegue na nossa plataforma que tá ficando bacana, viu? Notícias em tempo real que acontecem no mundo do esporte, sempre colocadas lá. E após o programa, para onde que vão os nossos recortes, Danilo? Vai pro nosso Instagram, o @programa Placar Esportivo. Esse aqui também abaixo, porque lá você vai poder discordar, concordar, o que ele disse, será que tem razão ou não? Claro que não somos aqui os donos das opiniões, apenas formadores de uma singela opinião que você pode combinar ou também discordar. Vamos juntos? Ao nosso lado, hoje no nosso programa, teremos um torcedor apaixonado pelo time daqui da nossa cidade. É verdade que ele esteve em Natal no dia 25 de novembro de 2023. Uma data que vai ficar marcada na história de mais de 80 anos desse clube. Esteve muito próximo do acesso, dependia apenas de si, enfrentando um time que já estava rebaixado. Mas lá aconteceu algo que não podemos explicar. O time, é verdade, continua sua saga ainda buscando o acesso. E será que Eduardo, ele está aqui conosco hoje, consegue acreditar que esse dia ainda vai chegar? Boa noite, seja bem-vindo, Eduardo! Valeu, boa noite, Danilo. Eu acredito, vai chegar. Vai chegar esse dia. Em breve chega, se não for esse ano, mas chega. O Vila Nova, podemos dizer que aprendeu a jogar a Série B, Eduardo? Aprendeu. Nos últimos anos tem dado esperança, né? A gente deixou de cair pra Série C ano sim, ano não, e aprendemos a jogar a Série B e a continuar desse jeito é um caminho sem volta, né? O Vila sobe pra Série A. E daqui a pouquinho eu vou te perguntar o que o Vila precisa fazer para aliar o bom desempenho dentro do Oba com o péssimo desempenho fora de Goiânia. Fechou? Valeu. Sejam bem-vindos ao nosso programa, fique à vontade e vamos juntos fazer 1 hora de programa alegre. Valeu, obrigado. Esse é Eduardo, daqui a pouquinho vamos comentar com ele tudo, e ele que esteve em Natal, hein? Quero saber curiosidades daquele dia. Ao meu lado direito estará ele, que faz parte da nossa equipe do programa Placar Esportivo, vem com a sua camisa trajado, mas sempre fala com a cabeça, com raciocínio lógico, coerente naquilo que pauta. Ele fala dos 3 clubes goianos, como sempre falou também do seu time do coração. Recebam com muito carinho Marcos Vinícius, o Gerê. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dedê. Estamos aqui para mais um programa Placar Esportivo. Tem muito assunto na pauta pra gente falar, mas um abraço aí ao meu amigo vilanovense. Só quero falar que ele esteve lá, eu tenho uma ligação também. Ah, é? Porque ele esteve lá e eu fiz um pix pra BC. Então nós temos essa ligação. Naquele 25 de novembro de 2023, você estava alegre naquele dia. Eu estava alegre, eu fiz pix de R$2 pra BC pedindo pra eles ajudar a evitar o Vila subir. Deu certo. Olha só, aí, Eduardo, já começou a rivalidade. É, tá certo, deixa o cara. E agora a hashtag segue o líder, porque eles estão sendo o melhor time da competição. Essa questão de ser líder na nona rodada não significa nada. Não faz diferença. O importante é você estar no G4, o Vila tá no G4, perdeu, mas permanece no G4. E importante que o Vila aprenda, né? Que é importante a 38ª rodada, o Vila tá entre os 4. E uma curiosidade sobre a nona rodada. Abra a câmera aqui, por gentileza, produção. A nona rodada do ano passado, de 2024, os 4 times que estavam lá, apenas um subiu, que foi o Mirassol. Os outros 3 estavam enfileirados na 6ª, 7ª e 8ª posição. Na sequência, Santos, Ceará e Sport, que conseguiram acesso. Será que isso quer dizer alguma coisa? Ou esse ano vai ser diferente? Eu espero que o Vila suba, né?
Os outros 3, aí você pode, em qualquer posição que tiver na tabela hoje, o importante é o Vila estar entre os 4 da 38ª. O seu time, Marcos, já conseguiu mais de 30% dos pontos que são necessários para o acesso, caminhando bem essas primeiras 9 rodadas. O que dá mais esperança, eu não falo nem sobre a questão de ser líder, Danilo. Eu tô falando mais sobre a questão da consistência desde que o Wagner Mancini chegou no Goiás. Ele tem quase 70% de aproveitamento desde que ele chegou no Goiás ano passado. Então, assim, o que ele apresentou na reta final do Brasileirão do ano passado, ele está apresentando agora. Uma consistência defensiva, o time hoje consegue atacar que não conseguia fazer com o Jair Ventura. Então, assim, o time é melhor, está bem treinado, estruturado, tá chegando reforço. Então, assim, tudo isso é o que nos dá esperança de conseguir o acesso. Ainda não conseguimos, estamos na liderança das 10 rodadas, contando a próxima, que o Goiás já está garantido, o Goiás esteve no G4. Então significa que o time está consistentemente entre os melhores times da Série B. Isso que importa. É isso mesmo. Daqui a pouquinho vamos escorrer mais de Goiás e Vila. O Atlético que entra em campo já e temos escalação oficial, tanto do Dragão quanto do time do Coelho. Você vai conferir também Sul-Americana e Conmebol Libertadores, porque daqui 22 minutinhos já tem time entrando em campo. Sabe o que você tem que fazer agora, nesse momento? Olha, desfrutar do nosso programa. Mas dá tempo de você beber uma água, porque é assim que nós vamos fazer. Dentro de 1 minuto e meio, estamos de volta. Até já! De volta com o nosso programa Placar Esportivo e de cara quero ver Conmebol Libertadores. Um já está classificado de forma antecipada, já o outro, meu amigo, vai enfrentar o Newton Santos lotado. Torcedores que vão empurrar o fogão daqui a pouquinho, mas tem um time chamado Universidade do Chile que não veio aqui no Rio para brincar não. Boa noite a você que está assistindo o Placar Esportivo, eu sou Ana Maria e vamos dar uma conferida nos times brasileiros pela Libertadores desta noite. Sem sombra de dúvidas, Aninha, muito obrigado pela matéria, muito bem feita por você e toda a nossa equipe. Alô, Thiago, forte abraço. São Paulo enfrenta o Tajeres, daqui a pouquinho de Córdoba, lá no Morumbi. São Paulo já classificar, tranquilo, só para fechar o caixão e garantir 14 pontos. São Paulo vence, Marcos? Acho que o São Paulo vence até porque o Zubeldia é o contrário do Corinthians, né? Quando habla espanhol, ele vence, e quando fala português, não. Mas o Corinthians é o contrário disso. São Paulo vence, Eduardo? Em casa? Eu acredito que não, cara. Não? Penso que é um jogo para empate, né? Não precisa do resultado, né? Já o Libertad enfrenta o Alianza Lima, precisando sim do resultado lá no Paraguai. Esse também precisa e muito. O Botafogo tem que vencer a Universidade do Chile se quer chegar à próxima fase. E eu pergunto pra vocês, meninos, Fogão, vai garantir a vaga na próxima fase? Vai. Vai? Botafogo mesmo. Eu acho que vai ganhar do Universidade de Chile e vai conseguir essa vaga junto com o Estudiantes. É, o Estudiantes que joga lá em La Plata contra o Carabobo e depende apenas de si, onde Universidade e Botafogo se matam ali. O River enfrenta a Universidade do Peru, lá no estádio, lá no Buenos Aires, e também o Independiente del Valle faz um grande clássico contra o Barcelona lá em Guayaquil. E na Líderbet você pode desfrutar das grandes odds, inclusive separamos o jogo do Fogão, que chama muita atenção, para mim é o jogo-chave dessa rodada de número 6 da Conmebol Libertadores. Você pode pegar o seu telefone celular, aproximar do QR Code aqui ao lado, porque com o Fogão em campo, 1,55, hein? Favoritaço para a Líderbet. 4,8 empate, que dá a vaga à Universidade do Chile, e 5,86 para a equipe chilena, que vai vir ao Rio de Janeiro tentando garantir a primeira posição e também a classificação às oitavas de final. Para você, o Botafogo, o que tem que ser a receita para vencer hoje, Eduardo? O Botafogo em casa é sempre muito forte, né, Danilo? Então, eu penso, encaixou o time, acredito que é manter o que vem fazendo nos jogos no Newton Santos, que é sempre muito forte. O gramado ajuda, né? O gramado sintético. Eu acredito que é manter o que vem fazendo, deve vencer tranquilamente o jogo. Quem tem que vencer de forma tranquila, nem tanto assim, é o Corinthians, que vive sob pressão fora de campo. Seu presidente sendo deposto e também o Vasco da Gama. Rapaz, os dois times estão em situações distintas na competição. Tem que vencer ou vencer. Veja aí. É isso mesmo, Sul-Americana também temos hoje 2 brasileiros. E eu vou perguntar pra vocês já. Primeiro, Lanús enfrenta o Puerto Cabello, daqui a pouquinho lá na Argentina. O América de Cali enfrenta o Racing, dependendo apenas de si, para garantir a vaga. O Vasco tem que vencer o Melgar no Rio e o Corinthians tem que vencer o Huracan. Meninos, falem pra mim o que vocês pensam desses 2 confrontos dos brasileiros hoje na Sul-Americana?
Pra mim, o Corinthians não vai classificar, infelizmente, e o Vasco passa. Mas que isso? Por que, Eduardo? Você acredita que o Corinthians não vai ganhar do Huracan? O Corinthians... O Dorival pegou, o Corinthians não tá jogando bem. O Corinthians, no jogo contra o Atlético Mineiro mesmo, até se mostrou bem no começo, mas não consegue fazer o gol. Né? Penso que o time hoje joga desfalcado novamente. O Yuri Alberto machucou, não vai jogar. Né? O Yuri Alberto faz muita falta. O Corinthians não tem substituto para o Yuri Alberto. E o Huracan é um time que está numa grande fase, jogando em casa. Mesmo que já está classificado, não acredito que o Corinthians vai ter chance de classificação, não. Um jogo para embate, digamos assim, ô Gerê? Onde você vê o Corinthians sendo contrário à opinião do Eduardo? Eu acho que no máximo empate. Eu acho que o Corinthians não ganha. Se conseguir um empate, bom. Só que tem a questão do América. Porque ele só precisa ganhar, mesmo que o Corinthians empate. O América ganhando está na próxima fase e o Corinthians, para mim, vai ser eliminado hoje. E já o Vasco precisa só dele. Ganhou, tá na vaga. Ganhou, tá na segunda posição do grupo. Esperando. Aí tem essa questão daquele 2 jogos extras. O calendário brasileiro já é ruim. E esses 2 jogos essas não foram esquematizados no calendário da CBF. Então lá na frente vai entrar em choque com os jogos do Brasileirão. Será que é bom classificar em segundo? Olha, então, para o seu ver, é melhor ficar de fora do Sul-Americano. Desse jeito é melhor ficar de fora. Mas aí vem um dinheirinho sem entrar nas oitavas. Mas o dinheiro do Brasileirão, se você ficar na primeira divisão, é muito maior do que o dinheiro da Sul-Americana. Vamos ver se quem vai estar lá em São Januário hoje, que é melhor ficar de fora. A torcida vai pra cima dos jogadores lá, vai vendo. Na Líderbet tem as odds desse confronto diante do Huracan, lá na cidade da Argentina. Deixa eu ver, Huracan 3,52, olha, cuidado, é o time que tá na final do Campeonato Argentino e já classificado, mas também pode jogar pelo empate. 2,98 é o empate deles e pro Timão ganhar 2,27 está dando favoritismo aí para o Corinthians nesse jogo fora de casa. Olha, interessante essas odds, então. Pega seu celular e aproveita aqui com o QR Code ao lado e vai desfrutar da Líderbet, uma casa 100% regulamentada. Alô, Sheldon, alô, Eli, um forte abraço, meus amigos. Estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de vocês sempre aqui no nosso programa Placar Esportivo. Vamos pra cima juntos. O Atlético Goianiense entra em campo daqui a pouquinho, menos de 1 hora, para esse grande duelo diante do América nesse estádio Independência. Marcos Vinícius, Eduardo, vocês dois analisando o time do Dragão. Vai enfrentar um Coelho que a última vitória foi diante do Goiás, lá dia 20 de abril. São mais de 37 dias sem saber o que é vitória. Nos últimos 4 jogos, apenas um empate diante do Paysandu. O Atlético hoje vai ter vida fácil, digamos assim, diante de um América não tão bem? Eu acho que o América vive um momento conturbado na questão da sua direção, na sua questão financeira e dentro de campo e não está bem. É a grande chance do Atlético vencer, agora se recuperar na tabela para poder começar a chegar perto dessa briga do G4. E hoje tem a questão de que o Potker tá voltando, o Chay não tá voltando. Então isso é muito bom, o Caio Dantas também, muito bom pro Atlético poder começar a render um pouco mais, principalmente ofensivamente, né? Então precisa vencer e hoje acho que tem a condição ideal para vencer fora de casa. Além de ter essa condição ideal que é citada pelo Marcos Vinícius, Eduardo, o Atlético conta com a estreia de Fábio Matias no seu comando técnico. Será que com uma energia diferente, uma semana inteira de trabalho pela frente, o Atlético pode ter em 4 dias, de terça a sábado, conseguindo 6 pontos e voltar à briga para relançar no G4? Eu acredito que o Atlético deve vencer o jogo sim, né? Levando em consideração o momento do América, mas principalmente o time que o Atlético tem, né? Com as voltas que vão acontecer. A estreia do treinador, né? Que é um treinador... A gente sabe que geralmente quando estreia um treinador o time dá uma melhorada e geralmente consegue vencer. Juntando a isso a fase do América é um time que não tem torcida, você não tem pressão no estádio, né? Então acredito que o Atlético deve vencer o jogo sim, Danilo. Se vai conseguir os 6 pontos, a gente vai saber no final de semana, né? Mas para esse jogo, eu acredito que o Atlético tem condições sim de vencer. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar a odd que tá pagando pro Dragão lá na Líderbet. Mas antes, vamos ver a escalação para que eles concordem ou não com as odds que a Líderbet tem. O América Mineiro, que é o mandante primeiro, tá escalado assim, ó, com um goleiro bom, Matheus Mendes, Mariano, aquele capitão, olha, o lateral direito, Júlio César, Lucão e Marlon na lateral esquerda. Barros no meio, José Fer do outro lado e Fernando Elizari. Esse é bom, hein? Esse Elizari. É bom de bola, bom de bola. Cuidado, esse cara é bom, gostei. Figueiredo, Miguelito, que está de volta depois do impasse lá
em Ponta Grossa diante do Operário, e o William Bigode, treinado por William Batista. O que esse América pode apresentar de perigo, Marcos? Eu acho que principalmente para a defesa do Atlético, que é muito ruim, ainda é uma questão que o Fábio Matias vai ter que acertar. Porque no Goianão e no começo da Série B, o Atlético tá tomando muito gol. Oscilando. Isso, então assim, tem um jogo que não toma, mas tem um jogo que toma 2, 3. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte. E o ataque do América, eu vi o jogo Goiás e América, o ataque do América com o Miguelito, com o William Bigode, Figueiredo. Sabe? O Figueiredo, eles têm muita qualidade. A questão é, eles não estão conseguindo colocar a bola para dentro do gol. Mas hoje, talvez, com a defesa do Atlético exposta, se o Fábio Matias não conseguiu ajeitar a defesa, é um perigo mesmo. Vamos ver se ele conseguiu ajeitar pelo menos a escalação. Vai de Vladimir, Raí Ramos na direita, Alex e Matheus Felipe, Conrado na esquerda, Luizão, Haldner e Robert no meio campo, à frente o Marcelinho, Sandro Lima e Potker. E um detalhe curioso, no banco com a 18, Shailon, Alejo Cruz com a 19, Federico Martínez também no banco, Cauã, aquele ex-Goiás e ex-Fortaleza. Nós vemos um Atlético que tem uns nomes interessantes, ô Eduardo, mas ainda parece que não deu a liga necessária. Mas o time do Atlético ele melhorou com o Tencate, né? Já vinha melhorando com o Tencate. E se o Fábio tiver a expertise aí de manter o que vinha sendo feito com o Tencate, eu assim, né? Não sei a condição física aí do Cardantas, como é que tá, mas penso que poderia jogar. Mas mesmo assim é um bom time. Eu julgo capaz de vencer o América, sim. Né? O Atlético tem essa possibilidade hoje de sair vencedor. Eu julgo capaz, sim. Tá aí. Vamos ver então, se já que ele julga capaz, deixa eu ver, Eduardo, também as odds lá na Liderbet, para caso você queira desfrutar de uma plataforma 100% regulamentada. 1,79 pro América, que é o mandante, de jeito dentro de casa. Foram 4 jogos, 3 vitórias e apenas um empate diante do Papão. São 10 de 12 pontos possíveis. O Atlético pagando 4,78. Não estão acreditando no Dragão, hein? E o empate entre ambos, 3,43. Você iria em qual coluna dessas aí, ô Eduardo? Pela hoje, na vitória do Atlético. Tá maior você também, ô Marcos? Eu acho que eu não sei, eu falo de aposta, você tem que ir atrás de algum risco que faça valer a pena. Exato. Então eu vou na odds do Atlético. Imagina juntar aí Atlético e Huracan. E Huracan, nossa, dá uma coisa boa, hein? Imagina, dá e amanhã vai falar, não, falando no programa. Vai vendo. Ontem lá em Cuiabá, no estádio Arena Pantanal, um time que brigava para voltar à vice-liderança do campeonato. Enfrentou um Cuiabá que vinha de 2 resultados ruins, 2 derrotas consecutivas, inclusive uma dentro desse estádio. Mas o que se viu foi um gol de cabeça, de costas, de um ex-jogador do Vila no centro da defesa. Eduardo, o Cuiabá, podemos dizer que nada fez, ou pouco demais fez, mas venceu o Vila Nova. Então, Danilo, eu vi esse jogo ontem e assim, o Vila, a gente não consegue explicar o que acontece. O torcedor vilanovense que tá lá no Oba todo jogo, como eu tô, o Vila dentro esses dois, contra o Atlético Paranaense e contra o Cruzeiro, a gente, cara, é o Barcelona, isso não é o Vila Nova. Que isso, primeiro tempo. E o Dodô jogando bem, cara, o Dodô que não entregou nada no Goiano jogando bem, o Poveda muito bem. O Parede fazendo a diferença. O Parede estreou contra o Atlético Paranaense. Cara, esse cara vai pra seleção. O Anselmo veio aqui. Depois de tanto tempo. Dupla de zaga do Vila muito bem. O Todinho bem. Então, o time bem no Oba. E não é só o jogo contra o Atlético Paranaense, né? O primeiro tempo contra o Cruzeiro, o Vila jogou bem, igualdade de condições. Teve condição de fazer gol no Cruzeiro. Obviamente que o nível, a disparidade técnica é muito grande. Mas o Vila jogou bem contra o Cruzeiro. Aí você cria aquela expectativa na torcida. Você chega no jogo de ontem. É deprimente, é quase uma situação inexplicável que o Vila faz fora de casa. Aí você vai falar, o Atlético que o Vila ganhou, mas o Vila não jogou bem contra o Atlético. Contra o Coritiba, nem um chute no gol. Nem um chute no gol. Contra o Remo, o Vila foi um fiasco. E ontem da mesma forma. Então, alguma coisa acontece, né? Até eu brinquei aqui mais, vou fazer o Hugo fazer uma, como é que a gente fala, Mandinga? Uma mandinga lá, né? Pegar um pedacinho de grama do Oba, levar pro pessoal, o povo fala, pessoal, que faz de conta que é o Oba. E o próximo adversário do Vila fora de casa é um adversário que o Vila não tem sorte, que é o Criciúma lá. E agora vamos ver o Horizontino primeiro, né? Então, assim, pra ficar no jogo. E o pior de tudo é o gol que tomou do Cuiabá, do Juan Christian. E aí o Diego Torres entra. Jogador profissional, acredito, tem que ter responsabilidade e não pode comprometer todo o trabalho do time também. Porque no segundo tempo o Vila poderia buscar um resultado, mas quando vem a expulsão do Diego Torres, a gente acabou sucumbindo e poderia ter tomado mais gol, né? Digamos que o torcedor do Vila
sabe dessa noção que só os pontos no Oba não vão ser suficientes para o acesso? Todos nós sabemos disso, né? E assim, se o Vila não encontrar uma forma de jogar fora de casa, aí esse problema eu julgo crônico, porque o Vila não subiu no jogo contra o ABC, mas a análise que eu faço do ano de 2023, que não foi o jogo do ABC, que não... O Vila, por exemplo, naquele ano não conseguiu ganhar, era Caldense que tinha o Fernando, não é isso? Sim. A gente Tombense. perdeu Tombense. A gente perdeu ponto para Tombense. Foi. Né? A gente quando era o Marquinhos, a gente perdeu ponto besta, aí foi estourar lá no Igor Magalhães no ABC, mas não foi aquele jogo do acesso. Já perdeu ponto fora de casa, pontos importantes fora de casa. Foi mesmo. E você vê que naquele ano nós ganhamos do Atlético, de virada, que foi o jogo pra mim que deu up. Ganhou do Vitória aqui, empatou com o Vitória lá. Ganhamos do Ceará aqui, na penúltima rodada. Do Londrina. Um time muito mais forte do que o ABC, do que a própria Tombense. Ano passado, o Vila aqui com o Luizinho era um negócio que era muito, mas saía daqui não ganhava de ninguém. E isso é um problema crônico dentro do Vila Nova hoje. O Vila coleciona muitos pontos dentro de casa, é verdade. Daqui a pouco eu vou pegar a opinião do Gerê também sobre isso, porque antes eu quero ver o que o Lacerda viu desse confronto. Põe na tela aí. A gente não fez uma boa partida, mas também acho que o Cuiabá não fez uma grande partida, não tirando o mérito do adversário. Foi um jogo não foi bom nem por parte do Vila, nem por parte do Cuiabá, né? A gente vacilou no gol sofrido, perdemos um confronto, depois tivemos a oportunidade de alongar a bola, não alongamos, praticamente demos a bola para o adversário foi e fez o gol. Não conseguimos manter principalmente a intensidade na marcação. Eu vou acreditar também, não é desculpa, mas talvez ao desgaste, um jogo atrás do outro, o time não conseguiu ser pressionante, principalmente sem a bola. Como a gente foi nos últimos jogos contra o Atlético, contra o Cruzeiro. A gente sabe que não é sempre que a gente vai estar no nosso melhor dia. E hoje é um dia que a gente não estava legal, a gente não conseguiu agredir também o adversário. Tivemos alguns chutes de média e longa distância. A nossa bola parada praticamente a gente não teve oportunidade nem de ter bola parada no jogo. Mas assim, não dá tempo de lamentar. Agora é se reorganizar, descansar os atletas. Na sexta-feira a gente tem mais um jogo importante. Não dá tempo de lamentar. E os próximos confrontos do Tigrão? Põe na tela que eu quero ouvir o Eduardo como torcedor colorado. O Vila nos próximos 15 pontos, o que podemos esperar? Contra Grêmio Novo Horizontino na sexta, Criciúma no Heriberto Rilse, América Mineiro no Onésio Brasileiro Alvarenga, Amazonas em Manaus e depois recebe o Atlético Clube Goianiense no Clássico no Oba. O que você espera de 15 pontos possíveis, Eduardo? Danilo, os 9 a gente faz, que o Vila é um carrossel de emoções. Dentro do Oba, a gente pensa que não ganha, chega lá no Oba, Barcelona, o Vila Nova ganha. Ô Marcos, interessante, você viu o que ele falou? Os 9 a gente ganha porque é o fator casa, sempre o fator casa. Agora os 6 fora e tem que ver na conta do Lacerda se ele vai conseguir melhorar esse time. Então, eu dizer assim, 9 é garantido. 9 é garantido. Seja quem for dentro do Oba, caiu lá. O Vila sabe jogar nesse Oba, né, Marcos? Ele sabe jogar, mas também tem que ter um pouquinho de calma, porque você não vai vencer os 19 jogos no Oba, né? Ninguém é invencível totalmente. Então, assim, por isso que a opinião que você deu na rádio, Danilo, eu concordei com ela por uma questão. Não adianta o Vila fazer só ponto dentro de casa, porque uma hora ou outra vai perder também ponto dentro de casa. Então, assim, não vai dar pra chegar lá na meta dos 64, 65 pontos. Então, para isso, precisa fazer ponto fora, para recuperar esse que vai perder em casa. Então, assim, uma teoria que eu tenho, que eu costumo zoar um pouco com alguns amigos meus, é que o Vila passou do meia ponte, ele esquece. Ninguém respeita, sabe? E não consegue jogar bola. Porque já não é de hoje, como já foi explicado. Agora a questão é, o Vila precisa reagir, somente precisa querer um pouco mais. Porque você falou, contra o Curitiba não chutou no gol, contra o Remo foi uma negação. Ontem aquele jogo, mesmo antes da expulsão, o Vila foi muito mal. Assim, falta intensidade, falta vontade, falta querer atacar. Não é que você tem um melhor sistema. Gostar disso aqui, ó. Assim, gostar de tela. Tratar um pouquinho melhor a bola, avançar no campo, ter um pouco mais de troca de passe, poder conseguir chegar no ataque. O que nós vimos é que o Vila nem consegue chegar no ataque. O Rafael Lacerda falou que o time não conseguiu criar chance nem com bola parada. Como é que você vai ganhar um jogo se você não cria? Mas tem um ponto aí, se você for pensar o primeiro gol que o Vila toma do Remo, é muito parecido com o gol que ele toma do Juan Christian, o Juan Christian inverte o lado. E eu penso que tem uma... Eu estava falando com o Danilo, tudo na vida é psicológico. Alguma coisa no vestiário tem que ser mudada, porque o time, a bola é redonda, o campo é do mesmo tamanho, o gol é do mesmo tamanho, são 11 contra 11. O fator torcida ontem nem era relevante. Não. O campo era bom.
E por que o time não consegue minimamente desenvolver o mesmo desempenho que tem no Oba? Alguma coisa no fator psicológico do jogador do Vila muda quando ele vai enfrentar um time fora de Goiânia. Vamos ver o que Lacerda e o staff dele vai fazer para que esse emocional aí, psicológico, mude no próximo confronto, fora de casa, né? Porque dentro, aqui em Goiânia, o Vila é sempre muito forte. Teve mais jogos, tanto na Série B quanto na Série A. Tem o Massa Bruta que fez um golaço lá no interior de São Paulo. Põe na tela. Vamos de... O Botafogo de Ribeirão Preto quebrou as pretensões do CRB de voltar ao G4. Mas estamos lá na nona e na 10ª rodada. O time na liderança vai ser só. E é o Goiás do Marcos Vinícius Gerê. O Remo 17, Coritiba, Vila Nova 16 estão dentro do G4. Já Avaí, Grêmio, Novo Horizontino com os mesmos pontos, mas fora do G4. Ai, temos um G6 aí, digamos, hein? E vemos um Cuiabá, um CRB com 15, a Chape com 13, Operário também, Atlético Paranaense com 13 na 11ª posição. Mas estamos falando de 3 pontinhos apenas pro G4, hein, Marcos? Essa Série B tá muito equilibrada nesse pelotão aí, então é por isso que no começo do campeonato, Danilo, quando a gente teve aqui, eu falei sobre a questão de que existe a possibilidade dos 3 goianos subir. Porque como não tem um grande bicho-papão, o Atlético Paranaense está muito mal, então a oportunidade pode ser essa dos 3 subir de uma vez. É difícil? Sim, porque é muito competitivo. Você tá vendo muito nesses confrontos diretos, um perdendo pro outro, tendo alguns empates. Então, assim, o que você mais precisa agora é se manter entre os times que vão estar ali no topo, para que lá na reta final você consiga o acesso e disputar a Série A. O Goiás, que vai jogar apenas no sábado, vai acompanhar hoje de tranquilidade dentro do sofá das suas residências o jogo entre Atlético Clube Goianiense e América Mineiro. O seu próximo adversário no estádio Antônio Ascioli será o Dragão Rubro-Negro. E Lucas Ribeiro, que é o zagueiro titular desse time do Mancini, não vai jogar, Marcos Vinícius Gerê. E olha, sem o Lucas Ribeiro, será que o Mancini vai encontrar a solução e colocar outro jogador ali? Eu, na verdade, Danilo, é até uma opinião que a maior parte da Serrinha vai concordar comigo, porque nós não gostamos do entregador de pizza, o Lucas Ribeiro. Ele no Goianão ele cometeu alguns pênaltis, fez algumas falhas. Com o Mancini, ele é um pouquinho mais seguro, mas mesmo assim tem hora que ele dá um susto na torcida. Então eu gostaria que o Mancini colocasse o Antony, que é o menino da base, zagueiro canhoto, perfeito para jogar naquele lado ali. Eu acho que é o ideal, mas talvez ele coloque o Luiz Felipe, que é mais experiente. Mas assim, eu gosto dessa ideia e tomara que quem entrar no lugar vá bem, porque eu não gosto do Lucas Ribeiro de jeito nenhum. Tem os próximos confrontos do Verdão aí, produção, porque eu quero ouvir da mesma forma que eu ouvi o Eduardo em relação aos pontos que o Vila pode conseguir, o Goiás, o que podemos esperar, Marcos Vinícius Gerê? Enfrenta o Dragão no estádio Antônio Ascioli no próximo sábado, recebe o Voltaço em Goiânia no estádio Ale Pinheiro, visita Alagoas para enfrentar o CRB, recebe um dos piores times que eu vi nessa Série B, o Atlético, e depois visita a Arena Condá em Chapecó. São os próximos 15 pontos do Goiás. Marcos? Eu acho que os 2 jogos em casa são os jogos mais tranquilos até agora, porque são 2 times que estão na parte de baixo da tabela. O clássico contra o Atlético é muito difícil, mas o Goiás, diferentemente do Vila Nova, é um time que conquista pontos fora de casa. Então a gente conquistou vitórias já, é o melhor time de campanha fora de casa nesse início de Série B. Então a perspectiva é 6 pontos em casa e pelo menos mais uns 4 ou 5 fora, terminar com 11 de 15, tá muito bem, vai chegar a 31 pontos depois de findar essas 5 rodadas. A 14ª rodada, hein? Fechar com 31 é muito bom. Espera-se o que desse Goiás nos próximos 5 jogos? Atlético, Volta Redonda, CRB, Chapecoense e também o último jogo, que eu não me lembro, deixa eu ver aí de novo, produção, os próximos 5 jogos do Goiás, Atlético em casa. Eu acredito que o Goiás vence as 2 em casa. O Atlético não acredito que o Goiás vence, o CRB não acredito que o Goiás vence, nem empata, nem com o Atlético, nem com o CRB, acho que 2 derrotas, com a Chapecoense pode ser que ele conquiste o empate. Agora vai depender da reação da torcida quando o Goiás perder do Atlético, perder do CRB, porque lá no Goiás o pessoal não reage muito bem à derrota, né? E isso vem sendo recorrente lá. O pessoal, quando tá ganhando, o pessoal vai, mas começa a perder 1 ou 2, a pressão aumenta muito e geralmente o Andrino já tem que sair e a coisa degringola lá. Ano passado foi desse jeito, né? Foi. Mas agora com o Mancini, será que ele não vai conseguir controlar esse vestiário para que essa instabilidade não ocorra? Cara, o povo fala que o Mancini é o melhor treinador da Série B. Sinceramente, honestamente, eu não acho que o Mancini é esse treinador
dor toda. Eu sei que ele está passando por um grande momento, mas, por exemplo, eu acho que o Guto é um treinador melhor do que o Mancini. É a minha opinião. Deus me livre, ele é horrível. Ele não deu certo no Goiás, mas ele tem grandes trabalhos. Ele é horrível. Horrível. Quem não é horrível e acabou de fazer um gol foi Ryan, com um passe de Coutinho, lá no Rio de Janeiro. Dá uma olhada aí. Bom de bola mesmo. Cuidado. Cuidado mesmo, que nós temos que ter com o robozão. Cristiano Ronaldo, que depois de 2 temporadas anunciou que não ficará no Al Nassr, mas ele deixou uma frase enigmática, como sempre foi característica desse robozão. O CR7, que humildemente é chamado desta forma, ele disse que a história ainda continua sendo escrita. E por que eu digo isso? Tem uma janela agora no dia 2 ao dia 10, uma janela mais curta, que dá a possibilidade do Cristiano Ronaldo jogar o Super Mundial de Clubes. E o Giannino Infantino, o presidente da FIFA, disse que quer ver o robozão Cristiano Ronaldo jogando no Mundial de Clubes. E por que não? Será que ele não encaixaria em algum clube brasileiro? Vimos o Botafogo com John Textor ventilando a possibilidade de ter Cristiano Ronaldo com a camisa 7, tão gloriosa, usado por Jairzinho, Garrincha. Quem sabe seria um sonho tão possível assim ver o Cristiano Ronaldo com a camisa de algum dos clubes brasileiros que estarão no Mundial de Clubes? Será, meninos, que existe essa possibilidade? Teve notícia lá do Marca, lá na Espanha, falando que um clube brasileiro teria feito uma proposta para ele. Mas também existe a possibilidade dele ir para o Al Hilal, que é rival do Al Nassr, para poder disputar esse Mundial também. Então tem propostas aí na mesa. Ele tem muitas, né? Você iria para qual se fosse ele? Disputaria o Mundial? Eu disputaria, né? Mas eu acho que ele deveria voltar para Portugal, assim, sinceramente. Agora seria espetacular vê-lo aqui no Brasil. Tá aí, o Cristiano Ronaldo, que foi revelado pelo Sporting de Portugal, já disse que quer voltar um dia para encerrar lá no time lisboeta, e os números dele aí com a camisa do Al Nassr são absurdos. Em 2 temporadas, ele jogou 111 jogos e 109 é titular. Olha quantos gols ele marcou, 99. Que máquina que é esse homem, 19 assistências, ou seja, ele participou de 118 gols, teve 82 minutos para participar de cada gol, 588 finalizações, ganhou um título, a sua nota sempre foi acima de 7. Esse é Cristiano Ronaldo, que, como disse ele, a história continua sendo escrita e quem sabe, por que não, escrevê-la aqui num clube brasileiro? Vamos ver, né? Isso aí será cena para os próximos capítulos da Janela de Mercado. Ué, eu falei mercado? Então vamos ver o que aconteceu hoje. Põe na tela. E vamos... A janela de mercado na Europa que já abriu, né? Eric Ten Hag vai pro Bayer Leverkusen, Rafinha renovou até 2028, Lamine Yamal desta vez sai de um salário de 150 mil euros para mais de 850 mil euros e com um contrato estendido aí de mais de 6 temporadas, ficará no Barcelona sem sombra de dúvidas e aumentou a cláusula de rescisão. Se ele for comprado pelo Paris Saint-Germain, será, como o próprio Paris já manifestou interesse, será a maior transação, superando os 222 milhões de Neymar, visto que a cláusula dele é de 320 milhões de euros de multa rescisória para Lamine Yamal. Já que estamos falando lá da Europa, Mundial, de clubes, os meninos me perguntaram como os brasileiros e quando vão estrear a produção. E nossa equipe tem tudo aqui, Marcos. Você sabe que o programa Placar Esportivo é completo. Fala aí. Sempre muito bem preparado, todas as tabelas, tudo já pronto para nós podermos comentar, né? No domingo, dia 15 de junho, o Palmeiras enfrenta o Futebol Clube do Porto. Quem vence, Eduardo? O Porto. Cuidado. O Botafogo enfrenta no dia 15, às 23 horas, o Seattle Sounders. Pra você, Marcos, o Fogão tem capacidade de vencer o time americano? Vai dar fogão, até porque os times dos Estados Unidos têm uma defesa muito fraca, muito exposta, então tem que olhar isso aí. Flamengo enfrenta o Palmeiras, tá escrito ali embaixo? É Flamengo. Esse símbolo aí, né, produção? O Flamengo enfrenta o Esperance de Tunis na segunda às 22 horas. Um time tunisiano, podemos dizer que o Mengão é favorito. Podemos dizer que é Podemos, Marco? Podemos. Vocês falaram podemos meio duvidoso, hein? Ficar de olho, porque time africano, eles são organizados. Os times deles nos últimos mundiais de clube sofreram com times africanos, então, mas é favorito. É o time que tem. Você vai para um mundial desse com um time daqui que o Flamengo tem que ser favorito. Mas o problema é que ninguém conhece esse time da Tunísia. Isso pra mim é um problema, entendeu? É um problema. Porque a gente tende a subestimar os caras, a gente não conhece. Mas você prefere enfrentar o Esperance ou o Fluminense que vai enfrentar o Borussia Dortmund?
Né? A esperança é maior que a esperança. Digamos assim. Nesse clima de muitas risadas, descontração, eu vou para um rápido intervalo. E na volta, você sabe me dizer como a qualidade dos seus dentes anda? Com o Dr. Charles Alencar, nós temos aqui no nosso programa tudo isso para você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. E deixa eu ver quem vai assinar aqui no nosso programa. Ele mesmo, o Dr. Charles Alencar, aonde junta a sua maestria, o seu conhecimento com a arte e a técnica que só ele tem. Veja aí. Que assinatura é essa, Dr. Charles Alencar? Fala, Danilão. Boa noite. Boa noite, é um prazer aqui entrar na casa de vocês, poder falar um pouquinho sobre saúde bucal, sobre estética bucal e tudo isso se conectando aí com o esporte. E é verdade, se conecta muito. Doutor, e muitos mitos e verdades. As lentes de porcelana são algo bem procurado em termos de estética nesse meio que vivemos. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como que é mito, é verdade. As lentes, elas voltam à cor original. Fala pra gente um pouco mais. Vamos lá. As lentes de contato dentais, né, é um tratamento aí estético. Então, a gente pode fazer várias correções aí de forma, de cor, né, de todos os detalhes importantes para que cada pessoa tenha um sorriso bonito. Então, tem alguns mitos, né, que aí traz, né, com as lentes. E um deles, por exemplo, Danilo, é se altera a cor, né? O que você acha? Você acha que quem tem lentes de contato dentais, né, altera a cor? Qual é a sua percepção? A minha percepção que não, que quando a pessoa põe a lente, ela fica pro resto da vida, ela tem que ter um cuidado, mas ela tem aqueles mitos de não poder tomar café, muito refrigerante, tem que ser no canudinho. Existe isso mesmo? Alguns produtos que não podem ser consumidos? Pessoal, as lentes de porcelana têm essa principal vantagem frente às lentes de resina. Então, é a estabilidade de cor. Então, se você toma café, vinho, isso não irá alterar a cor das suas lentes. E com isso, né, você terá uma estética, o seu investimento durará mais tempo. Também outro mito que todo mundo fala, será que eu vou desgastar muito os meus dentes? O que você acha? O que você já viu aí, Penso né? que não. É verdade? Ou não, é mito? Vamos lá, né? Quando a gente fala sobre desgaste dos dentes, pessoal, isso já é um tabu que caiu por terra, né? As lentes de contato dentais hoje são feitos preparos minimamente invasivos. Então, a gente cuida dos dentes das pessoas para que a gente possa instalar as lentes com o mínimo desgaste. Obviamente, alguns tratamentos prévios podem ser necessários, por exemplo, a utilização do aparelho ortodôntico. E a produção? É isso mesmo, para tudo, porque eu quero mais saber conhecimento que o Dr. Charles tem. Você viu aí que é mito beber com coca refrigerante, com canudinho, café, porque as lentes de porcelana que são feitas pelo Dr. Charles Alencar têm o selo de qualidade, garantia e um atendimento prioritário que somente ele sabe oferecer. E ele tem mudanças, hein? Tem novidades por aí, em uma nova clínica, em uma nova zona aqui da nossa cidade, e ele vai estar esperando você lá na Aure Clinic. Quinta-feira o doutor está aqui de novo conosco no programa Placar Esportivo. Carleto Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro, meninos, e ele disse que quer sambar, ver o Corcovado, mas também, calma lá, não é só de festa não, viu, Ancelotti? Carleto, sei que o senhor quer conhecer o nosso país, mas ele já garantiu presença hoje, inclusive no Newton Santos, e vai acompanhar uma sequência muito grande de jogos, inclusive em 3 cidades diferentes, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Carleto quer trabalhar também, Marcos. Ele precisa conhecer, né, o futebol brasileiro, até porque ele estava muito envolvido a vida inteira no futebol europeu e agora ele vai treinar a seleção brasileira. É claro que a maioria dos jogadores da seleção joga na Europa, mas ele precisa conhecer a raiz do futebol brasileiro e você só vai conhecer isso aí no estádio. Nós que assistimos futebol sabemos que é diferente de ver pela televisão. Então ele vai presencialmente no jogo do Flamengo, né? No jogo do Botafogo ele já está.
Então é muito bom que ele vá ver os jogos para ele conhecer o jogador brasileiro de verdade. Carleto Ancelotti quer trabalhar, Eduardo. A convocação dele, você gostou? Faltou algum nome ou você achou que foi coerente com os que estão aptos? Eu esperava menos jogadores que atuam no Brasil, para ser sincero, né? Ele convocou Hugo Souza, Wesley, Gerson, convocou vários jogadores que atuam no Brasil. Isso me surpreendeu, muito embora eu acredite que essa primeira lista não foi totalmente baseada em opiniões dele, né? Provavelmente ele deve ter uma assessoria que guiou ali o que ele deveria, porque ele não teve tempo de assistir jogos no Brasil. Mas eu gostei sim da convocação, achei certo não ter chamado o Neymar, né? Porque a gente não tem motivo para chamar o Neymar no momento. Tá aí, põe na tela a convocação rapidamente, produção, só pra gente relembrar. Os goleiros Alisson Bento e Hugo Souza, visto que o Ederson está lesionado. Na zaga, Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo. Laterais, Alexandro, Carlos Augusto na esquerda, Wesley Wanderson na direita. No meio campo, Andréas Pereira, Andrei Santos. Esse aí foi um destaque do Estrasburgo. Muito, jogando muita bola. Isso, meu. Defende muito, desarma muito e vai pro ataque. Faz gol. E você sabe o que eu achei interessante, Eduardo e Marcos? Foi isso que você falou. Ele tá na seleção da Ligue 1, jogando no Estrasburgo, emprestado pelo Chelsea. E olha, o Carleto olhou ele lá, hein? Sim. E é o seguinte, ele foi muito destaque lá e tá voltando pro Chelsea agora. O Maresca, que é o técnico do Chelsea, só fala dele. Ah, é? É. Falou que vai dar oportunidade pra ele? Vai dar oportunidade pra ele. Cuidado. Bruno Guimarães, Casimiro e Ederson e Gerson. Já no ataque, Antony está de volta, voando, baixo Betis Sevilla, Estevão, Martinelli, que foi bem contra o Real, né? Também ganhou uma vaga aí. Matheus Cunha, que foi pro United, Rafinha, Richarlison e Vini. E o interessante foi ele falando que vai fazer com que o Vini tenha o mesmo desempenho do Real na seleção. E ele não chamou o Rodrigo, né? Tá lesionado. O Rodrigo também tá pediu pra não vir psicologicamente. Eu não sabia dessa formação, achei estranho. Falei, não chamou o Rodrigo, né? Bom, espero que eu consiga fazer com que o Vini Júnior tenha um desempenho na seleção que tem no Real Madrid, né? Tomara. Vamos de NBA. Bruna Medeiros, me conte tudo o que houve lá em Minneapolis. É verdade que foi a diferença só de 2 pontos, menina? Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo do jogo que tivemos ontem entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. Eu vou estar ansioso, viu, Bruna? Como sempre, né? Você com excelência nos seus comentários, trazendo tudo da NBA, chaivo ou baixo lá em Minneapolis e agora lá na Paycon Center, dependente apenas de si. Se vencer, será campeão da Conferência Oeste e também estará na grande decisão da NBA e pode enfrentar um desses dois times, Knicks e Pacers, que estão muito equilibrados. Vai para o jogo 4 lá em Indianápolis, está 2-1 para o time dos Pacers. Deixa eu começar nas considerações finais com você, Eduardo, que pela primeira vez está aqui nos emprestando a sua qualidade, o seu tempo para abrilhantar o programa. Muito obrigado pela sua presença, desejo sorte para o seu time na próxima sexta-feira e que você se sinta em casa no nosso programa Placar Esportivo. Espero que tenha gostado. Valeu, Danilo, obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar aqui, primeira experiência que eu tive, gostei muito e obrigado. E na sexta-feira estamos lá no Setor A para apoiar o Tigrão pra cima do Novo Horizontino. É isso. Uma pergunta, qual é o nome do seu filho? João Lucas. Um abraço pro João Lucas, que tá aqui te acompanhando também. Obrigado. E pra quem mais vamos mandar um abraço? Sua esposa, tá vendo? Sua mãe? Sim, pra minha esposa, Michele, um beijo. Te amo, falar que amo ela. Minha filha, Helena, que ficou em casa, né? João Lucas tá aqui comigo. Minha mãe, todo o pessoal, principalmente separado, né? Que você não manda um abraço pra esse cara, fica chateado. Fica chateado. Sexta-feira tamo junto. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos aí. Eu que agradeço, Eduardo. Sinta-se em casa no nosso programa e sorte na sexta, hein? E manda um abraço pro Thiago lá pra mim na rádio. Manda. Olá, Thiago. O Eduardo te manda um abraço. Obrigado, Eduardo. Valeu. Marcos, vamos nessa? Vamos nessa, Danilo. Mais um. Obrigado. Terminamos, graças a Deus. Programa muito bom. É isso. E é isso aí, tamo junto. Muito obrigado pela sua presença. Vem cá, Eduardo. Obrigado. Vamos juntos passar energia boa pra quem tá em casa. Nos vemos amanhã. Beijo grande. Tchau.